Tomé é o apóstolo mais injustiçado do Evangelho. Ele passou a história como aquele incrédulo que não quis acreditar na ressurreição. Mas eu vou comentar com vocês que a coisa não é bem assim. Vamos partir do apelido dele. Sabe que Jesus gostava de colocar apelido nos seus discípulos, mais ou menos ligado com a sua personalidade. Qual era o apelido de Tomé? Dídimo, que significa gêmeo. Gêmeo de quem? E é um apelido que denotava que ele era um imitador fiel de Jesus, até exagerado. Ele imitava Jesus até na maneira de caminhar, de sentar, no tom de voz. E por isso, então, ele é chamado de gêmeo. E dá para ver que ele era o mais corajoso dos seus discípulos, porque certa vez Jesus disse assim: vamos voltar para a Judéia. E daí ele falou assim: nós vamos para morrer contigo. Ora, Pedro, por exemplo, certa vez quando Jesus falou que ia morrer, Pedro falou assim: vou morrer por ti. Há uma diferença em morrer por ti e morrer com você. O Evangelho se divide em dois encontros. O encontro dos discípulos para a fração do pão, sem a presença de Tomé, e depois outro encontro com a presença de Tomé. Ora, ele não estava presente, mas dá a entender que ele era um negligente, estava em falta com a comunidade, não levava em conta aquilo que Jesus colocou de mais precioso, que dizia: fazei isso em minha memória, que é a fração do pão. Mas note alguns elementos lá, diz assim: as portas do local onde eles estavam fechadas por medo dos judeus. Então a coisa pode ser lida de outra maneira. Ele não está ali no seguro. Ali estão reunidos os apóstolos medrosos. Ele está fora. Estar fora significa estar sujeito a ser perseguido, a ser preso. Então, podemos deduzir que ele de fato é o apóstolo corajoso. Quando os discípulos falam que viram o Senhor, ele fala assim: não acredito. Mas veja só, depende da pontuação. O texto antigo do Evangelho não tem pontuação, a pontuação foi colocada por tradutores modernos. De maneira como você se pronuncia a coisa, muda totalmente de figura. Quando acontece uma coisa assim espetacular, você diz assim: não acredito. É mais ou menos o que ele disse. Não era uma expressão de falta de fé, mas é uma expressão de estar perplexo com a notícia. Depois tem outra coisa importante a ser notada, que ele é uma pessoa que, podemos dizer assim, um homem moderno para a sua época. O que ele tem é a tal que nós chamamos dúvida metodológica. Nós não devemos acreditar em tudo que nos conta. Aliás, hoje com o advento da internet, essa história de fake news, a maior parte de coisas que tem na internet não dá para a gente acreditar. Então, na verdade, ele quer ver para aquilo no sentido dele quer que a sua opinião seja baseada em provas, em evidências. Isso não tem nada de incredulidade. Isso é você querer ter uma fé sólida, uma fé bem enraigada. Na segunda aparição de Jesus, quando ele está presente, note uma coisa importante. Jesus pede para ele que coloque as mãos em suas chagas, mas ele não coloca. Se ele fosse um incrédulo, ele teria colocado seus dedos na chaga, mas não, ele não coloca. Ao contrário, ele faz a profissão de fé mais explícita na divindade de Jesus. Poderíamos dizer que ele é o mais crente, o modelo de crente do Evangelho, porque ele diz assim: meu Senhor e meu Deus. Ele chama Jesus de Kyrios. Kyrios é um termo que o judeu empregava para Deus, é um nome divino. E explicitamente diz: meu Deus. Assim, podemos dizer que Tomé é um bom exemplo de cristão. Ele é imitador fiel de Jesus, corajoso, tem uma fé fundamentada em evidências e ele é o modelo do crente.